Olá a todos! O objetivo dessa nossa aula é discutir a evolução das empresas, notadamente como se começou a pensar em teorias sobre administração de organizações, administração de empresas. Isso é muito importante que você tenha em mente que as empresas são, em grande medida, resultado, às vezes um resultado complexo, do contexto histórico em que elas vivem. Cada um de nós, humanos, pertencemos a uma geração, vivemos um conjunto de conjunturas econômicas, sociais, tecnológicas. O fato que entender a história será muito relevante não para memorizar fatos, datas, nomes de personagens, porém para compreender o significado das coisas que você vive e também, de alguma maneira, prever o futuro. Então, compreender a história da administração de empresas vai ser bastante importante e esse é o objetivo central deste encontro, desta e de algumas outras aulas. Mas, de novo, o fato é que você compreenderá de uma maneira em que você tenha entendimento acerca do que está se passando no mundo, não para memorizações apenas. O mundo não começou quando você nasceu, não começou quando eu nasci. Compreender a conexão de eventos, revoluções, ideias, inovações que geraram um mundo tal como é hoje é fundamental. É fundamental, inclusive, porque a gente pode, por meio da história, colaborar para que possamos até antever o futuro. É evidente que nada na história volta. A história é construída com letras que não podem ser apagadas. Porém, o fato é que foram humanos que passaram pelos períodos históricos. E quem sabe, se eu olhar para o que passou, eu posso ter referências, insights, comparações, metáforas, ilustrações do que pode se passar no futuro. Por exemplo, discutiremos nesta aula a ideia da Revolução Industrial, um conjunto de fenômenos de natureza econômica bastante que aconteceu há séculos atrás e que nós também estamos vivendo hoje. Estamos vivendo hoje uma revolução de natureza digital, também chamada Quarta Revolução Industrial. Será que entender o que se passou naquele período me ajuda a entender o que acontecerá daqui por diante? Eu tenho a impressão que dará muito bons insights. Então, em verdade, muito do que em tese estaria no passado também está presente hoje. Note, por exemplo, que falaremos sobre, de novo, a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial foi quando iniciou-se a ideia de termos organizações, empresas, um monte de colaboradores em linhas de produção, etc. Foi lá que começou a administração de empresas. Foi lá que também começou, aproximadamente, a economia, ou pelo menos que grande intensidade passou a ter. Mas veja, será que não existem empresas que ainda estão dentro dos paradigmas presentes no século XVII, no século XVI, no século XVIII? Será que não tem empresas ainda, organizações, que ainda vivem elementos presentes das sociedades mais tradicionais? O fato é que sim. Por exemplo, falaremos sobre o Taylorismo. O Taylorismo, que aconteceu no final do século passado, final do século retrasado, início do século passado, ainda está presente hoje em cadeias de restaurantes, entre outras. A compreensão da história das empresas, por fim, nos provoca a pensar o significado de tudo que vivemos. É a história que dá isso. Aquilo que está à sua volta hoje, alguém fez, num certo contexto, para resolver algum problema. E, portanto, apenas saber o que você faz, qual é o instrumento que você vai usar para resolver um problema atualmente, não é suficiente, porque é necessário que nós saibamos os porquês disso. Vamos falar então de como iniciou toda a ideia de a gente pensar em administrar empresas. É verdade que havia organizações antes da Revolução Industrial. Porém, as organizações que existiam antes desse período, notadamente eclodido na Inglaterra, eram organizações de uma natureza muito diversa daquela que passou a existir após a Revolução Industrial. Inclusive, existiam organizações em períodos muito anteriores a esse. O Senado Romano, a construção das pirâmides do Egito, a formação das primeiras cidades no Triângulo Fértil. Todas elas, de alguma maneira, foram provocadas e desenvolvidas por organizações humanas. Porém, tais tipos de organizações não são, essas egípcias ou até as romanas ou gregas, não são mais tão presentes no dia a dia de hoje.
O que você precisa entender para viver melhor o seu mundo é entender o tipo de organização que surgiu a partir da Revolução Industrial. Antes, contudo, de entender a Revolução Industrial, me permita falar um pouquinho do conceito de revolução. A palavra revolução é muitas vezes utilizada de maneira não muito correta, estrito senso, no dia a dia, na rotina, nas conversas cotidianas. A gente fala que a palavra revolução às vezes está aplicada a tantas coisas. A palavra revolução é, de uma maneira, oposta à palavra evolução. Eu digo que uma coisa está evoluindo se eu percebo com muita clareza os passos que ela está dando e que existe um movimento relativamente linear entre o dia de hoje, o dia de amanhã, o mês que vem e assim por diante. As revoluções, no entanto, provocam mudanças mais relevantes e mais radicais. Do ponto de vista da história, revolução tem a ver com os seguintes conceitos. Mudanças rápidas, obviamente para os padrões históricos. 30, 60 anos aproximadamente, aconteceram fenômenos concentrados no tempo que fizeram as modificações de maneira bastante rápida. Não dá para falar, por exemplo, que a língua, nossa língua portuguesa, por exemplo, passou por revoluções. Ela foi, em verdade, evoluindo de maneira contínua no tempo e, a propósito, continua evoluindo. Já dá para falar, entretanto, que a Revolução Francesa é uma revolução nesse sentido, porque num certo período de tempo relativamente curto, para os padrões históricos, muita coisa mudou. A outra coisa, outro aspecto, é que as revoluções provocam mudanças drásticas, pois são absolutamente perceptíveis de maneira inequívoca. É visível, portanto, que existiu um mundo pré-industrial, assim como existe um mundo industrial. Portanto, não é duvidoso, não se passa por nenhum processo de questionamento. Quem viveu um mundo prévio à Revolução Industrial viveu um mundo muito diferente daquele que viveu após a Revolução Industrial. Há certos historiadores que destacam, por exemplo, que quando ocorre uma revolução, uma certa geração não consegue entender o mundo da outra geração. Não consegue entender como elas vivem, que tecnologias convivem, como passam o seu dia a dia. E, finalmente, uma outra coisa importante, que as revoluções são de natureza estrutural. Aqui eu uso a palavra estrutural enquanto um antônimo da palavra conjuntural. Conjuntura é um conjunto de características particulares e específicas de uma certa natureza. Por exemplo, eu chamo a conjuntura econômica. E quando há mudanças na conjuntura econômica, uma cotação do dólar, uma modificação do PIB ou as relações, por exemplo, de uma política salarial de uma certa nação, estamos com questões que envolvem o elemento econômico. No entanto, quando há revoluções, há modificações que impactam toda a sociedade, aspectos tecnológicos, muda a educação, a política, a geopolítica, a demografia, as formas das pessoas fazerem comércio, como elas vivenciam seus dias a dias e assim por diante. A Revolução Industrial foi exatamente isso. Ela impactou a vida de todo mundo naquele período. Então, como ocorreu a chamada Revolução Industrial? Veja só a figura, uma das coisas mais relevantes de uma certa segunda fase da Revolução Industrial, que foi o crescimento do transporte por meio das linhas férreas. O transporte começou então a conectar cidades, conectar regiões que antes tinham apenas aquelas aldeias e pequenos povoados ou pequenas cidades que tinham comércio local. Uma das questões na Revolução Industrial, portanto, foi a extensão geográfica dos mercados. Mas vamos ser mais exatos, mais específicos e mais didáticos. A primeira coisa que temos que observar é que na Revolução Industrial houve uma substituição da manufatura e o artesanato pela maquinofatura. A gente às vezes usa a expressão manufatura para designar máquinas, mas em verdade, sob o ponto de vista da língua portuguesa formal, manufatura é aquilo que é feito essencialmente com forças naturais, notadamente a força humana. Enquanto a maquinofatura refere-se notadamente à força motriz que sai do natural e vai por intermédio de máquinas e transformações físico-químicas. O que se passou na Revolução Industrial é que o artesanato, pessoas fazendo com suas próprias mãos, por exemplo, uma cadeira, um tapete, uma carteira, enfim, determinada questão, um determinado objeto, passou a ser feito por máquinas
que faziam, por exemplo, reações de combustão interna de motores. Coloca-se um combustível, aquilo provoca um movimento a partir da explosão físico-química. Isso foi uma modificação muito sensível. Naquele momento começam a surgir os primeiros engenheiros que passam a falar de desenvolvimento tecnológico no sentido da engenharia industrial de produção. Em seguida, temos também o fato de que, por que acontecia isso? Um dos grandes objetivos foi o ganho de eficiência. A formação do intelecto no mundo naquele momento, veja as obras de Adam Smith, importante economista, assim, que discursou sobre a ideia de sociedades mais eficientes, que precisavam produzir mais, com menos recursos, mais rápido e mais barato. Havia uma questão de aumento populacional e, portanto, a necessidade de se pensar em produzir mais objetos, mais coisas. O fato é que a maquinofatura substitui a manufatura em virtude da limitação da natureza humana, em certo sentido. Homens que se cansam, homens e mulheres faltam, têm baixa velocidade, podem estar angustiados, podem ter problemas pessoais. As máquinas, ao contrário, não têm nada disso e aumentam o rendimento. Discutiremos ao longo dessa disciplina, inclusive, uma certa perspectiva crítica da relação homem e máquina, que ainda é muito presente hoje, no caso de hoje, exatamente no caso das tecnologias da informação. Fazer esse olhar, portanto, para a Revolução Industrial refere-se a dar insights e compreensões sobre o que acontece hoje no mundo da Revolução Digital. Um outro ponto bastante importante de natureza sociodemográfica é a inversão do eixo populacional. Isto é, a partir da Revolução Industrial, se percebe a predominância da população urbana perante a rural. Crescem as cidades, as pessoas deixam o campo e passam a observar oportunidades de trabalho nas grandes cidades. A cidade de São Paulo, uma cidade que de uma grande maneira oriunda desse processo de grande acumulação de pessoas. Grandes cidades nos Estados Unidos, grandes cidades na Europa. A cidade de Londres, a cidade de Manchester, a cidade de Liverpool, mais ao norte da Inglaterra, onde teve grande nucleação da Revolução Industrial, são exemplos notórios nesse sentido. Então, há um crescimento, muitas vezes, inclusive, desordenado e por meio de superpopulações. Discutiremos mais isso em seguida. Há também a necessidade de perceber que a atividade industrial, a partir da citada Revolução, passa a ter uma composição maior digamos assim, na cesta econômica das nações. A atividade industrial, portanto, passa a compor de modo mais importante a riqueza no determinado país. Países que outrora eram fundamentalmente agrários exportadores, ou com muito artesanato, ou de outras naturezas econômicas, passam a perceber ou ter na maquinofatura grande parte da sua economia, citando especialmente a Inglaterra e depois mais posteriormente outros países da Europa, como por exemplo a Alemanha, que começa a nuclear a partir do Vale do Rio Ruhr, grande revolução industrial naquela nação. Nota-se, portanto, que, sobretudo no começo da Revolução Industrial, há grande utilização de exportação, em virtude do fato de que os mercados locais, ainda com populações relativamente baixas no período, tinham demanda menor do que as grandes máquinas, as grandes indústrias podiam ter, ou podiam produzir. Passava-se então a ter a lógica das exportações bastante exacerbada. Não que não houvesse exportações anteriormente. Momentos do mercantilismo eram evidentemente momentos em que havia forte globalização mercantil, porém de outra natureza, onde havia exploração de colônias, no caso do mercantilismo, e onde havia então comércio entre colônias e metrópoles, como assim eram chamadas, por meio das grandes navegações, exploração de produtos agrícolas, especiarias, por exemplo, nas Índias ou na China, parte da África, e notadamente aqui na América. Todos conhecem o desenvolvimento do colonialismo, baseado na lógica do mercantilismo, que é diferente, obviamente, do capitalismo, que então começa a se caracterizar fortemente a partir da Revolução Industrial. A outra coisa importante a perceber é, olhando para o globo, onde que a Revolução Industrial se manifesta inicialmente e como que ela se espalha pelo resto do planeta. A Inglaterra é pioneira nesse sentido. É notório entender as razões pelas quais isso aconteceram, são diversas, não é o caso aqui de tal exploração. Mas eu gostaria de destacar 2 pontos. Um primeiro debate é um ponto de natureza cultural e, digamos assim, baseada nos valores da população. Grande parte da população inglesa naquele momento cultivava o chamado puritanismo, que ao contrário da religião católica, dava valor
ao acúmulo de capital sem o consumo. Portanto, era um momento de acúmulo de capital, de riqueza, sem consumo. O que é diferente do que acontece hoje, onde temos uma economia, uma sociedade bastante pautada para o universo do consumo. Todos nós temos muitos objetos em nossa casa, compramos bastante e assim por diante. Por que isso é relevante? Porque esse acúmulo de capital não gasto gerou a possibilidade de essas famílias inglesas terem acúmulo de riqueza para, então, investir no desenvolvimento das indústrias. As indústrias necessitaram vultosos investimentos. Eram grandes fábricas, grande conjunto de maquinário, investimento em engenharia, investimento em compra de matérias-primas, investimento no chamado land bank, ou seja, os terrenos para construir aquelas fábricas. Outra coisa relevante é que houve na Inglaterra, naquele período, algum protecionismo estatal. Um conjunto de leis fez com que aquelas indústrias estavam protegidas de produtos de importação ou mesmo produtos vindos da atividade escravocrata. Foi nesse período em que começa a reduzir o período de escravidão que dava grandes vantagens aos países, às nações que estavam se baseando no mercantilismo escravocrata. Isso provocou uma vantagem competitiva, Davi Ricardo chamaria de vantagens comparativas, para a Inglaterra, notadamente a partir daquele período. Então, a outra coisa a se destacar é que a Inglaterra teve grande presença do mercantilismo, assim, todos conhecem a lógica de metrópole e colônias, que gerou à Inglaterra uma riqueza naquele período. Vá à Inglaterra que você vai ver grandes castelos, grandes palácios, provindos desta riqueza que então acumulada pôde gerar a possibilidade de a gente ter a Revolução Industrial por ali. Finalmente, é necessário destacar um certo aspecto crítico da Revolução Industrial, assim como ainda hoje existem aspectos críticos das chamadas revoluções digitais. Apesar da enorme sensação positiva que havia naquele período, um grande crescimento dos mercados de consumo, bastante gente que gerou mais riqueza, o fato que isso aconteceu, e isso é muito positivo. Famílias que passaram a consumir coisas que nunca tinham visto nas suas vidas. Até a redução da fome, aumento das perspectivas de vida. Mas também se testemunhou, e você muito lerá a esse respeito, na literatura, por exemplo, nas obras de arte, entre outras, um aumento da desigualdade social visível. Chamo de visível porque essas grandes cidades exacerbavam se ver nas ruas as pessoas que estavam, então, passando fome, em situações precárias, porque aquelas grandes acúmulo de pessoas nessas grandes capitais, essas grandes cidades não estavam preparadas para receber esse êxodo rural tão tremendo. Houve também um surgimento da violência urbana, que a propósito até hoje vemos nas grandes cidades, é bastante presente. Trabalho infantil e diversas outras questões sociais, incluindo aqui os impactos ambientais. Ainda hoje, presente na pauta internacional, como as empresas possuem as chamadas externalidades, geram impactos no rio, no meio ambiente, na sociedade, provocam maior ou menor desigualdade, geram então impactos, por vezes positivos, outrora negativos. O fato é que as empresas não são, digamos assim, inertes na sociedade, não são neutras, mas afetam e são afetadas por ela. Essa é a essência da Revolução Industrial. É evidente que eu fui resumido. Há muitas obras riquíssimas acerca desse tema, um tema muito rico do ponto de vista histórico. Consulte mais materiais, retome os seus livros do ensino médio, particularmente nesse período da história, porque entender esse período da história será entender coisas que estão à sua volta, coisas muito importantes para a nossa vida. A Revolução Industrial, entretanto, teve algumas fases. Inclusive, vivemos hoje, em algum sentido, uma delas. Uma primeira fase, no final do século XVIII, notadamente na Inglaterra, começou a surgir as primeiras indústrias, muitas vezes movidas, por exemplo, por moinhos de água, ainda sem grande desenvolvimento tecnológico, sob o ponto de vista de uso de petróleo, por exemplo. Em seguida, no começo do século XX, começa a surgir uma segunda fase, onde se destaca as grandes manufaturas, a produção em massa. Chama-se de produção em massa a ideia de produzir de muitos produtos, aos seus milhares, quem sabe aos milhões, produtos padronizados intercambiados ou intercambiáveis. Todos os parafusos iguaizinhos, sofás iguaizinhos, carteiras iguaizinhas, fios elétricos iguaizinhos, até casas iguais. Começa a surgir uma ideia de padronização bastante evidenciada. Essa padronização vai ser muito importante você entender do ponto de vista de administração de empresas. Porque, de um lado, existiu nesse período um grande processo de massificação.
A grande frase do Henry Ford. Henry Ford, o fundador da grande empresa de automóveis Ford, disse uma das frases mais famosas da história da administração de empresas. O consumidor, ora, o consumidor pode comprar qualquer produto que deseje, desde que seja um Ford T da cor preta. Esse era, digamos assim, um dos motes da produção em massa da segunda fase da Revolução Industrial. Uma terceira fase da Revolução Industrial começa a perceber uma presença maior de robótica e a informática avançando. Nós estamos falando do começo dos anos 70, quando inicia-se a microinformática ou até a informática dos mainframes. Surgem os primeiros robôs, surgem os primeiros grandes computadores. A IBM, uma das empresas que mais se estuda no campo da administração de empresas, aparece, surge, cresce. Indivíduos começam a fazer pesquisas, o universo da informação ganha ênfase, em contrapartida o universo apenas da maquinofatura. Os serviços crescem bastante e o universo da globalização passa a ser muito maior, porque nós passamos então a poder trocar informações entre outros países. Em grande parte, você vive ainda essa terceira revolução industrial. Grande parte das coisas que você convive hoje, computadores, telefones celulares, televisões. Esta aula que estamos fazendo, em certo sentido, utilizando tecnologias. No entanto, cada vez mais vamos perceber a presença da quarta revolução industrial, um dos temas mais falados hoje no Vale do Silício, um dos temas mais conversados hoje por influenciadores, grandes autores, grandes palestrantes, incríveis consultores e assim por diante. A chamada quarta revolução industrial se caracteriza pela exacerbação do uso do digital, a chamada também transformação digital, quando ainda a maior parte dos trabalhos possam ser robotizados, trabalhos inclusive de natureza intelectual. A robotização da terceira revolução industrial se dava notadamente para atividades manufatureiras ou de maquinofaturas, por exemplo, numa fábrica de automóveis, parafusamento de uma roda. Hoje se fala de uma automatização, inclusive de atividades dos chamados trabalhadores do conhecimento. Robotização da atividade do advogado, parte dela, robotização da atividade do médico e assim sucessivamente. A quarta revolução industrial também inclui os aspectos da chamada inteligência artificial, quando se enxerga a possibilidade dos computadores passarem a tomar decisões, não apenas executar tarefas. Todas essas fases da revolução industrial trouxeram coisas positivas, trazendo mais eficiência para a economia, maior volume de produção, extensão de mercados. Veja, a quarta revolução industrial pode dar acesso a um conhecimento de ponta em países longevos ou longínquos, desculpe. Mas também tais evoluções trouxeram perigos e impactos negativos. Mencionamos os impactos negativos da primeira revolução industrial, como o crescimento da desigualdade social e a revolução e aumento da violência urbana. A quarta revolução industrial, um dos grandes perigos é a chamada sociedade useless, pessoas que não conseguiram ter uma educação suficientemente profunda, suficientemente complexa, para resolver problemas mais complexos e, portanto, sua atividade é robotizada, porque só conseguem fazer atividades de natureza repetitiva e rotineira. Discutiremos mais sobre a revolução digital em aulas posteriores. Outra coisa importante a se conversar sobre a história do início da administração de empresas não se refere apenas aos aspectos da Revolução Industrial propriamente, no sentido do aumento do comércio, aumento da maquinofatura, entre outras coisas, mas também a chamada modernização da sociedade. Grande parte do que se chama de modernização da sociedade refere-se ao fato de que as chamadas organizações burocráticas, como falaremos na terminologia do sociólogo alemão Max Weber, se tornaram preponderantes na sociedade. Nossa forma de pensar, nossa maneira de nos relacionar. Uma perspectiva mais sociológica, no sentido da convivência entre as pessoas, na maneira como ela age perante o seu ambiente. Falaremos um pouco sobre isso, porque compreender esse fenômeno será absolutamente imprescindível para entender como as organizações se formam. Para isso, gostaríamos de responder, afinal, qual a diferença ou as diferenças entre as chamadas sociedades tradicionais e as sociedades modernas. Aqui duas fotinhas, né, ou ilustrações da Idade Média, com a grande presença da igreja, vocês estão vendo aqui, né, isso, uma sociedade que nós estamos chamando de tradicional, bastante rural, veja só então aí os
um pouco aí da questão da natureza, o uso de animais, uma hierarquia muito bem nítida entre as pessoas que estão aqui destacadas, enfim, a questão desses armamentos, o castelo e, quem sabe, uma certa indicação do feudalismo aqui. Quando você olha, entretanto, as sociedades modernas, você vai perceber elementos de padronização, de maior individualismo. Essas pessoas estão aqui fazendo trabalhos individualizados, uma não olhando e não interfaceando tanto com a outra. Você percebe diferentes tecnologias presentes aqui. Esta é provavelmente uma maquinofatura, ou mesmo com a presença de certo trabalho humano. Você nota a não presença de aspectos da natureza, uma menor interface entre o homem e os bens naturais, como árvores, pássaros, animais e assim por diante. Quem de nós já não comentou, por vezes, que as crianças, às vezes, hoje em dia, nos quebras, não sabem como chegou o leite nas suas casas ou como as frutas são cultivadas. Max Weber foi um importante sociólogo alemão que viveu justamente nesse período de interface entre a sociedade tradicional e moderna, e que viveu na Alemanha, país que foi muito nuclear, mas também na Revolução Industrial, e que foi um crítico desse processo, um crítico no sentido de entender e de teorizar a respeito dela. O que Max Weber disse a esse respeito? Como Max Weber compreendeu a diferença entre o moderno e o tradicional? O alemão Max Weber vê as diferenças entre as sociedades tradicionais e as modernas não apenas pelo modo de produção e distribuição, por exemplo, comparando o feudalismo com o capitalismo. Ele enxerga notadamente que nós modificamos a sociedade pela nossa forma de pensar compartilhado, como os valores que compartilhamos entre nós se mudou bastante, de maneira bastante importante, de maneira bastante radical. A modernização, então, no caso de Max Weber, é entendida como a troca da maneira pela qual a gente pensa. Como era pensado? Segundo Weber, nas sociedades tradicionais, a realidade era considerada dada. O rei disse, um certo religioso mandou, eu não questiono a origem desta autoridade do conhecimento. E as pessoas não tinham a perspectiva de mudança, de transformação que está presente nas sociedades modernas. A outra coisa é que havia forte elemento de personalismos. As monarquias não eram propriamente cargos, no sentido que pensamos cargos das empresas atuais, mas eram títulos provindos de uma tradição hereditária. Havia personalismo no sentido de que não se falava, portanto, de cargos, mas se falava de pessoas. Voltaremos a esse aspecto posteriormente. As lideranças eram mais carismáticas, segundo a ótica de liderança e de legitimidade da autoridade para Max Weber. Ele falava da chamada autoridade carismática. Autoridade carismática refere-se à relação de identificação de uma pessoa com a outra. Eu sigo o líder porque ele tem identificação com os meus valores. Eu sigo o líder porque eu tenho um encantamento pessoal com este líder. Diferente de as típicas segmentos que acontecem numa empresa hoje, você segue um professor não porque ele tem um carisma, mas porque ele está no cargo e ele está, portanto, com a responsabilidade formal de executar aquela tarefa, então, portanto, você precisa segui-lo. Isso é a sociedade moderna. A outra coisa importante é que as sociedades eram mais comunais, no sentido do compartilhamento de recursos, no sentido daquelas pequenas aldeias em que as pessoas viviam e trocavam entre si, enquanto hoje há um processo de maior individualismo, como mencionaremos. A lógica da individualidade, um dos tópicos da sociedade moderna, portanto, é bastante central. A obra de Adam Smith traz bastante o debate de que o ser humano é, em verdade, um ser individualista, utilitarista e racional na busca pela maximização dos seus próprios desejos, da solução dos seus próprios problemas, do avanço da sua própria vida. Apesar disso ser hoje tão claro para nós, em um certo sentido, por vezes com alguns equívocos, o fato é que nós, nas sociedades tradicionais, o humano tinha uma natureza mais comunal. Um dos aspectos, portanto, centrais da passagem do tradicional para o moderno é a maior exacerbação do individualismo. Note, por exemplo, a sociedade dos Estados Unidos da América, conhecida por esses aspectos individualistas, quanto, digamos assim, prospera nesse universo da modernidade. A outra coisa muito importante é a existência da racionalização. Enquanto nas sociedades tradicionais pensava-se em termos mitológicos,
ainda mais anteriormente à Idade Média, como por exemplo nessas sociedades que aconteciam aqui na América Latina. O Deus Sol, a deusa Lua, a força da natureza, entre outras coisas, cujas explicações para o mundo eram de naturezas mitológicas, sem explicações de natureza científica, surge a racionalidade, oriunda em grande medida da presença do iluminismo do século XVIII, quando um certo conjunto de filósofos, Francis Bacon, entre outros, destacaram o fato de que nós precisaríamos pesquisar, olhar empiricamente, desenvolver pesquisas para entender o que é a realidade. Isso que se chamou, portanto, de racionalização, que passa pela chamada calculabilidade, usando aí entre aspas, que é necessário verificar a relação entre meios e fins, que é necessário se calcular paybacks, entre outras coisas. Todo o universo de administração, contabilidade e economia tem a ver com essa lógica de a gente calcular e chegar a resultados mais eficientes e positivos. Mas também tem a ver com um comportamento metódico e padronizado. Percebe-se nessa sociedade a premência de se padronizar atividades e de se ter comportamentos metódicos, fases, processos, formas de se fazer, ferramentas, entre outras. E, em certo sentido, o pensamento reflexivo e mutacional. Eu posso melhorar a mim mesmo, eu posso alterar, eu posso refletir, eu não preciso aceitar. Aquilo que o líder carismático, o líder político, o líder que veio da família, etc., desejaria. Leia mais sobre, então, a obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, sua grande obra. Uma obra complexa, que é uma das grandes obras dos séculos passados, que é uma das grandes obras da história da humanidade, porque efetivamente explica de maneira brilhante o que se passa no mundo que hoje vivemos. Pelos aspectos positivos e negativos, nós passamos de sociedades tradicionais para sociedades modernas. Houve problemas, a gente tem muitas questões a ser debatidas de modo crítico nessa sociedade, mas também tivemos crescimento, notadamente, dos aspectos materiais, mais bens, mais expectativa de vida, mais ciência, mais população, menor mortalidade infantil, entre outras coisas. Pense sobre isso e tenha as suas próprias visões. Max Weber também destacou a existência de um tipo particular de organização. Nós falamos já de organização como um conjunto de pessoas que buscam objetivos. Max Weber, entretanto, destacou que um tipo de organização emerge a partir da Revolução Industrial e a modernização. Diferente das organizações existentes anteriormente, do chamado artesanato, ele chamou de organização burocrática. No entanto, quero destacar que a palavra burocrático aqui não significará um conjunto de papéis, um conjunto de procedimentos inadequados, ineficazes, disfuncionais. Burocracia para Max Weber era um tipo de organização que tinha as seguintes características. O controle do trabalho das pessoas. Eu estou controlando elas, verificando se elas estão fazendo as coisas que eu considero corretas. Estava baseado no conhecimento técnico, não na relação tradicional. 2. O sistema tinha natureza ideal, entre aspas. Note que aqui, ideal não significa bom, ruim, perfeito, mas significa, em verdade, alguma coisa que apenas vive no campo das ideias. Portanto, não é possível a existência precisa e pura na realidade. A organização burocrática é uma espécie de ideal construído no momento da modernidade, totalmente a partir da Revolução Industrial, em que eu busco esse formalismo, essa maneira de padronizar, essa maneira de impessoalizar nossas relações. Isso, portanto, vai se chamar organização burocrática. Você nunca verá uma perfeita, mas você perceberá a existência desse ideal. O fato é que Max Weber indicou que essas organizações surgiram enquanto um contraste, uma coisa que era contra o nepotismo e o favoritismo presente nas sociedades tradicionais. À medida em que eu digo que aquela pessoa está no cargo porque ela é tecnicamente superior, porque ela detém um conhecimento superior, eu evito a presença do chamado nepotismo, da presença personalista do líder. Ao contrário, na organização burocrática, quem está lá é porque possui os méritos. Percebe-se também na organização burocrática a premissa da divisão de trabalho. Eram organizações formais com grande divisão de trabalho e que na prática gerava especialização, um indivíduo que passa a entender apenas de um certo trabalho. Grande filme, mais uma vez,
Charles Chaplin indica com muita precisão isso. Então, somente pessoas que são capazes tecnicamente e se esforçam meritocraticamente podem ocupar os cargos. Este é o ideal. Apesar de que, mais uma vez, na própria realidade da sociedade moderna, isso não necessariamente se manifesta. A presença de hierarquia e orientação à carreira. Somos profissionais, não políticos. Eu cresço porque eu estudo mais. Eu cresço porque eu tenho mais resultados. Eu cresço porque eu entreguei mais para a empresa. Eu cresço porque eu sou mais eficiente. Onde há regras formais. Não há aquelas idiosincrasias da opinião do José ou da Maria, do porque o chefe mandou, mas porque está indicado num regimento. Da impessoalidade. Não está lá mais a Maria ou o Antônio. Está lá o cargo de gerente, ou do profissional, do engenheiro. Sai a Maria, entra o João, mas continuam os cargos. As relações entre as pessoas passam a ser entre cargos, não entre José e a Maria. Note mais uma vez, no sistema ideal. Ideal não como bom necessariamente, mas como aquilo que se idealizava como um modelo. Legitimidade racional legal. Aqui, mais uma vez, eu sigo o líder não porque ele é carismático, nem porque ele veio da família X, o que seria tradicional, mas porque ele está lá porque o que a lei diz e é porque o que o conhecimento indica que é o melhor. Aquilo que Max Weber chamou de legitimidade racional legal. Legitimidade é a maneira por meio da qual os indivíduos seguem os outros, dando a eles autoridade, não por autoritarismo. Autoridade vai ser um segmento, o exercício de um certo poder legítimo. Legítimo porque eu, liderado, acredito nesse processo. Enquanto o autoritarismo, bastante diferente, é o uso coercitivo. Emerge a partir, sobretudo, da segunda Revolução Industrial, no início do século XX. Certas teorias se começam a explicar, afinal, como eu devo administrar uma empresa? Como as empresas devem ser gerenciadas? E surge, então, a primeira fase das escolas de administração de empresas, as primeiras contribuições teóricas, os primeiros indivíduos que passaram a pensar, afinal, como se gerenciar uma organização. E aí temos, sobretudo, a contribuição do engenheiro americano Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor, esse cidadão à esquerda, era um engenheiro de fábricas na região norte dos Estados Unidos, onde havia uma industrialização forte, uma revolução industrial forte se manifestando. E ele, portanto, passa a fazer um chamamento a toda a nação dos Estados Unidos de aumento da eficiência, da redução de desperdícios. Era esse o que estava na mente de Taylor e os fundamentos da chamada administração científica. A figurinha com um relógio é relevante porque era exatamente o que eles faziam. Taylor e os seus seguidores no período mediam cada um dos movimentos das pessoas nas fábricas com um cronômetro. Será que se ele levantar a mão primeiro da direita, depois da esquerda, ele vai ser mais rápido? Em pé é melhor do que sentado? Se a peça ficar do lado direito do operador da máquina é melhor do que ficar do lado esquerdo? À medida que você vai medindo precisamente cada micromovimento, se chega ao movimento perfeito. Foi chamado, portanto, nesse período do estudo dos tempos e movimentos. Ainda presente hoje, como veremos, mas que era a ênfase principal do trabalho que existia, então, no início do século XX, da segunda Revolução Industrial. O objetivo era o aumento da eficiência. Cada movimento devia ser entendido cientificamente, substituindo o senso comum e as formas pessoais de se conceber o trabalho. Naquele momento, tinha que se pensar exatamente qual a melhor forma de fazer um trabalho, não deixar que o operador fizesse como ele desejasse, como o senso comum indicasse, mas que cientificamente fosse a melhor forma de trabalhar. Era necessário colocar a pessoa certa no lugar certo. Se era para carregar um determinado vergalhão de aço, tinha que se colocar um homem com uma certa altura, uma certa força, uma certa quantidade de musculatura. Se era para ter uma destreza de se enrolar num determinado fio, numa certa bobina, era necessário que fosse, por exemplo, naquele período, naquela concepção, uma mulher com detalhamento, com, digamos, uma destreza mais fina em suas mãos. Era necessário também se pensar em grandes incentivos econômicos. Pensava-se na época que o homem era um homo economicus, racional, utilitarista e individualista, que se eu pagasse mais para ele, se eu desse mais salário para ele, e se eu desse mais salário porque ele produziu mais, aquilo geraria um processo simbiótico entre trabalhadores e empregados, em que os dois trabalhariam num sentido comum,
Eu pago mais, você produz mais e todo mundo sai ganhando. Note que essa é uma perspectiva diferente da perspectiva marxista, do chamada mais-valia, que observa, entretanto, no caso da mais-valia, exatamente a configuração da luta de classes entre trabalhadores e o que ele chamou de burgueses, isto é, o dono do capital, o dono das máquinas, o dono dos meios de produção, contra os chamados proletários. Aqui não se destaca nem o que é certo ou o que é errado, mas se destaca nas duas diferentes perspectivas de se enxergar a realidade do trabalho nas indústrias naquele período. Frederick Taylor desejava garantir a prosperidade máxima para trabalhadores e empregadores. Em seu livro The Principles of Scientific Management, Frederick Islam Taylor, então, colocou que era isso que era preciso ser feito. Essa sinergia entre os trabalhadores e empregadores, ao invés de adversários, as classes deveriam ser parceiras. Os gestores deveriam encontrar uma forma única e perfeita de se fazer o trabalho. Chamou-se isso de one size fits all. Uma única coisa, um único tamanho, serve para todos. Havia sempre uma única maneira, the one best way, de se resolver o problema. Porque é assim que a ciência positivista devia pensar. Calcule exatamente como deve ser feito. Menor autonomia para a reflexão e pensamento dos trabalhadores. E após se determinar a melhor forma de se fazer uma atividade, treine e supervisione os trabalhadores. Como você verá, grande parte desses princípios preconizados por Frederick Taylor no início do século XX, o livro dele na década de 10 do século XX, estão presentes bastante hoje. Muitos dos seus princípios são ainda presentes. Não considere, portanto, que seja uma coisa histórica para eu memorizar e saber que houve, quase como uma curiosidade. Ao contrário, é preciso você entender que grande parte desses preceitos estão presentes e você vivenciará eles. Note, o terrorismo ainda é praticado atualmente? Sim, eu dei 2 exemplos aqui. À esquerda, uma lanchonete, como por exemplo do McDonald's ou de outras redes de fast food. O que vocês estão vendo ali é uma divisão científica de trabalho. Cada um fazendo precisamente na máquina certa, precisamente os movimentos para que se automatize a construção, digamos assim, do hambúrguer. Por isso a grande eficiência. Hoje o McDonald's menos vende alimento e mais vende, em certo sentido, o tempo das pessoas. Comer rápido, porque eu tenho uma sociedade que eu preciso disso, preciso comer rápido para trabalhar e continuar os meus desafios. Uma central de telemarketing, talvez alguns de vocês já tenham trabalhado em um dos 2 casos. Uma central de telemarketing também tem uma característica de natureza taylorista. Se divide o trabalho, se treina precisamente esses atendentes e se controla por mais diversos meios, precisamente o que essas pessoas, esses humanos estão fazendo. Esta aula visou, portanto, a falar dos primórdios da ideia de administrar empresas a partir da sociedade moderna, da Revolução Industrial. Espero que você tenha aumentado o seu repertório de entender o universo da história da administração e de como ela se iniciou. Até nosso próximo encontro.